concorreu à Câmara de Santarém pelo PRD, que eu lembro, foi quando eu comecei como jornalista, em 85, 86. Ainda não era, era independente, como independente. Independente. Foi eleito vereador, não ganhou. Mas o que eu lhe perguntava era, e se tivesse ganho? E se tivesse ganho? Se tivesse ganho, o que é que tinha mudado aqui na cidade? Se tínhamos uma cidade diferente hoje? Seríamos uma cidade diferente do que é hoje? Se o doutor tivesse ganho a Câmara? Se eu tivesse ganho a Câmara naquela altura, já lá vão muitos anos. 86. 85. 85. 86. 84. Não, as eleições foram em 84. A tomada de posse foi em janeiro de 85. Foi isso. Só fui vereador, como sabe, no fim de semana. Eu sei. Deram-lhe o pelour dos jardins e dos cemitérios. Que era para ajardinar os cemitérios, era um cartão de visita. Venha morrer a Santarém. E eu depois acrescentei. E foi o cartão de despedida. E depois houve uma sessão de Câmara inteira só para saber se eu devia continuar lá a assistir às reuniões ou não, para não me pôr com essas gracinhas. Mas as pessoas são sempre muito invejosas. E depois nós temos um país também que é sempre muito especial. Porque eu tinha acabado de ser, como se sabe, comissário-geral da maior exposição de arte. Também ia falar nisso, também queria que me recordasse. A 17ª, porque o Conselho da Europa fez 20 exposições, a 17ª era a nossa. Os grandes sábios portugueses que tinham sido chamados para serem os responsáveis iam todos a Estrasburgo dizer que Portugal não tinha capacidades, o que, numa leitura imediatista, era verdade. Nós não tínhamos uma sala nem com desumidificação, nem com segurança para obras de arte originais, e para ser uma exposição tinham que ser obras de arte originais. E por isso era complicado. E depois vieram bater à porta, porque eu também tinha desenvolvido toda a ação na criação da defesa do património, tínhamos tido o ano também do património, o Dr. Rui Rasquilho e eu, e por causa disso, enfim, um dia resolveram telefonar-me para aqui às 6h30 da tarde, que era o secretário que eu escolhi então a convidar. Porque o David Mourão Ferreira tinha sido convidado. Eu soube por acaso um jantar que tinha tido na Embaixada de França, não sei porque é que lá estava, já não me recordo, que eram muitas pessoas. Eu lembro-me umas diretoras do museu perguntarem: vocês já ouviram falar numa exposição chamada 17ª? Eu não. Então, mas estava. Eu trabalhava no primeiro andar da Gomes Teixeira, na altura que tínhamos lá a nossa sede da Campanha Nacional de Defesa do Património. Eu disse: não, até estou na presidência, nunca ouvi falar nisto. Então, sabe que é o David Mourão Ferreira que vai ser o comissário-geral? Olha, eu acho que conheço como meu colega na universidade, professor, é um ótimo professor, é um ótimo poeta. Agora, como comissário para levar a cabo uma obra dessa natureza, não me parece que seja a pessoa indicada. Isto passava-se uma segunda-feira. Na sexta-feira dessa mesma semana, telefonavam para aqui o Polício Valente a saber se eu aceitava. Como sou um bocadinho maluco. Só assim um meio louco como eu é que aceitava, e disse que sim, que aceitava, que começa o fim de semana para pensar, que era lógico. Marcámos uma reunião para segunda-feira, ainda era a Secretaria de Estado na Avenida da República com ele às 11 da manhã. E foi a única vez, é engraçado, que trabalhei aqui no terraço cá de casa, sábado e domingo, para idealizar a exposição do Conselho da Europa, marcando a data da abertura, que foi 7 de maio. A única vez, nunca consigo naquele terraço trabalhar, porque é um tal entusiasmo, olhar para o céu, ver as nuvens, ver a planície, ver os verdes, ver o rio, os pássaros, enfim, estou completamente sempre distraído. Não gosto de trabalhar, mas em sítio fechado. E aí, dessa vez, mas porque eu tinha também duas bases muito fortes para poder aceitar. Era porque sempre fui independente e já tinha dado a volta ao mundo, porque já tinha estado no Japão. E graças ao embaixador Mano Martins, porque eu queria voltar para a Ásia. Eu até queria fazer o Transsiberiano com o meu filho com 10 meses. O embaixador dizia: você é louco, completamente. Então, agora queria com uma criança de 10 meses, na altura, a Rússia totalmente comunista, da Sibéria até Moscou, como é médico, ou com uma criança de 4 meses.
vai fazer uma coisa dessas. Então vou para os países da Ásia, porque eu gosto muito da Ásia. Vou para os países. Não, vai não. Você vai fazer uma coisa que vai ser muito importante para a sua vida no futuro. Vai dar a volta ao mundo e vai ver em contraponto o que é a América depois de você estar no Japão. Pronto, eu lá obedeci e fui só a 3 sítios que eram fundamentais. Era ir a Waikiki, aquela ilha muito turística no Pacífico. As ilhas Polinésia? Não. O Hawaii. Para ver o que era a publicidade, o bilhete postal americano para o visitante, pôr-nos as flores ao pescoço, não sei o que mais. Onde pela primeira vez o meu filho me olhava aos pés, onde se fazia surf, pela primeira vez também via surf. E depois dali Los Angeles, para ver o que é uma cidade americana sem centro, só com autoestradas, em que se compra um carro para andar durante o dia e se vende à noite no aeroporto. E depois fui a Hollywood, Beverly Hills, etc. Tudo em 2 dias. E perguntei, lembro-me de perguntar lá a um taxista que me levava, quando passei num edifício vi a bandeira americana, a bandeira irlandesa, americana e a da campanha do Robert Kennedy, que foi assassinado. E o Japão... O GF Kennedy. É? GF Kennedy. Não, esse era o presidente. Esse era o presidente. Mas este era o irmão. Era o Bob. Bob Kennedy. Robert. Bob Kennedy, que estava em campanha nessa altura. Foi uma época também muito interessante toda essa passagem na América. E perguntaram ao taxista, aquelas bandeiras estão ali a flutuar, o que é? Então, é americana e é irlandesa. Eu disse, irlandesa. Porque aqui é a sede do Bob Kennedy para a campanha. Que usado. E perguntei-lhe, eles eram homem de idade, eu tinha 30 anos, e eu perguntei, então, e você vota em quem? E ele disse, nós na América votamos sempre nos mais novos. Eu tinha ido ao Bom, agora é difícil. Agora é difícil. Nessa altura o Salazar ainda não tinha caído na cadeira. Só caí em julho, eu cheguei em abril. E eu digo, que mundo eu passo, venho dos séniores e dos respeitosos japoneses. E chega cá e agora, e depois chegar a Nova Iorque. Então Nova Iorque era ver as pessoas de idade beijarem, vestidas de cor-de-rosa, de azul, era ver as Rockefeller Girls, todas... tive uma vida realmente fantástica. E depois de chegar cá, depois eu tive uns 15 dias para chegar a Lisboa, que eu não queria chegar a Lisboa. A angústia de entrar em Lisboa foi uma coisa horrorosa. Eu vim para aqui, a minha família reuniu aqui um jantar, os filhos todos, eu não sei mais, eu via com muita graça. O meu filho António, como nasceu no Japão, veio já com quase 2 anos. E então lá ou havia soalho, ou havia o tatami, que é a esteira, não é? Portanto, não havia tapetes. Portanto, ele não sabia o que era um tapete. Andava sempre à direita. Ou era chão, ou era tatame. Ele lembra perfeitamente. As 2 coisas dele engraçadas é que quando viemos aqui jantar, nesse dia, que a minha família, a mãe e o meu pai reuniram, enfim, ninguém conhecia a criança, já tinha 2 anos, todos queriam ver. E então ele andava à volta da mesa e nunca subia ao tapete, ficava parado, porque havia ali uma altura. A textura era diferente. E uma altura ele mandou, mas anda cá. Andava, e nunca atravessava para o tapete. E a outra, era no aeroporto, estavam com os tios meus à minha espera, e eles a ver, e ele só sabia fazer vénias. As japoneses tinham um cabelo loiro, ele era muito bonito, muito grande. E fazia vénias, só fazia vénias. E então dizia-me esse meu tio, é tão bonito o teu filho, mas vai de tal, olha, coitadinho, ele já nem segura a cabeça de cansado. Tio, são vénias. Vai de tal, ele já não segura a cabecinha. São vénias, não se preocupe, vénias. O António vinha orientalizado. Mas isto vinha a propósito. Da exposição, da 17ª exposição. E estava-me a falar de como é que tinha sido, e como as coisas tinha sido o convite, o seu trabalho, não é? O convite, depois, bom, foi das coisas mais interessantes. E aceitou porque tinha feito a viagem à volta do mundo, e daí a viagem, e agora... Exatamente, porque tinha dado, portanto, para mim não ia para viajar, já tinha dado a volta ao mundo. E depois, por outro lado, porque já tinha tirado o curso de museologia,
E a minha tese era, fundamentado nisso, era um museu de cultura em Portugal. Era mais ou menos isto, agora não me recordo exatamente, mas era essa mais ou menos. Um museu de cultura em Portugal, que era exatamente fazer um museu que não fosse o clássico dos descobrimentos, mas fosse a inter-relação culturais entre as diversas partes do mundo que os portugueses tinham chegado. Que é o que hoje, por exemplo, faz sentido. Faz sentido. Bom, deram-me 15, o que eu achei que merecia mais, mas lembro-me a professora Virginia Rao na altura dizia ao Canavarro. Eram todos umas pessoas muito clássicas, muito sérias e convencidas, portanto eu estava a propor uma loucura total. Falar dos descobrimentos, nunca a rosa dos ventos, mas só uma dinâmica de dar e receber. Tiveram que me dar aquilo e ela dizia, mas olha, para aquele júri você teve uma nota ótima. Eu estava bem, pronto. O que é verdade é que isto passava-se em setembro. Em novembro, o responsável da Gulbenkian pelas artes, que era o professor... meu Deus, minha cabeça está tão esquecida. Vai a uma exposição em Inglaterra, ao Victorian and Albert Museum, em que representavam exatamente a minha ideia defendida nessa tese, aplicada às relações entre a Inglaterra e a Índia. Então telefona-me rapidamente, Canavarro, publique-se para essa sua tese, porque a Inglaterra já estão a fazer... pronto, como já foi feito ao sítio, já está válido. Bom, portanto, quer dizer, tinha essa preparação, não só intelectual da tese que tinha feito sobre essa matéria, depois tinha dado a volta ao mundo, portanto, não ia aceitar para viajar, já sabia que iria viajar muito, porque era preciso solicitar as obras de arte. Mas foi muito interessante em muitos aspectos, foi a primeira vez que a Gulbenkian não participou, a não ser dar-nos os seus subterrâneos para guardar as obras de arte originais, que eram 2.200, desde a Rainha de Inglaterra ao Imperador Hirohito do Japão, que nos emprestou os seus mapas, que nem sequer estão expostos para o público japonês. Foi uma coisa extraordinária que se fez. E depois as reconstruções, a Casa dos Bicos, aumentar o Museu do Azulejo, aumentar o Museu da Arte Antiga com mais um andar e fazer as 2 escadarias. Aí foi graças ao Perdigão, que era muito meu amigo, porque depois eu fui convidá-lo para a Comissão de Honra, claro que ele aceitou, e depois ficou assim, estou a ver, sentado assim à frente da secretária dele, e ele dizia-me então, e Canavarro? E eu, não, Sr. Presidente, muito obrigado, queria convidá-lo para a Comissão de Honra, aceitou, olha, sinto muito satisfeito, muito orgulhoso. Está bem, Canavarro, mas não há assim bem, não. Então, como é que vai fazer a exposição? E eu digo, com as obrigações que o Estado português tem. Eu estou satisfeito de ser também um filho da Gulbenkian, porque fui a muitos concertos e aprendi muito, mas não vai entrar um tostão da Gulbenkian. Vai ser responsabilidade do Estado português e do dinheiro, que era mínimo, que venha do Conselho da Europa. Mas aí disse-me uma coisa que eu fiquei assim espantado para ele. Sabe, Canavarro, só ouvi uma pessoa falar comigo nesses moldes, foi o Dr. Salazar. Olha, não tem nada a ver, nem o conheço, nem nada, já cá não está. Mas é assim, é assim. E foi muito interessante. Foi muito interessante, foi uma equipa fabulosa de arquitetos, de engenheiros, de professores catedráticos, era o melhor que havia. Foi assim uma espécie de Expo 98, numa outra escala. Sim, e num outro âmbito, mas teve também aquele espírito, também deixou obras feitas que depois ficaram, a Casa dos Bicos, aquilo que estava a falar. A impermeabilização da Torre de Belém, uma senhora não se podia sentar na casa de banho, ficava salgada com a maré. E a Torre de Belém, nessa altura, já estava toda rodeada de praticamente terra. E aí foi graças à administração do Porto de Lisboa que nos ajudou financeiramente para fazer aquela, como lá está agora, aquele lago que fica cheio com a maré, mas na maré baixa, fica sempre ali um bocado de água para a torre poder refletir, com aqueles degraus à volta. Foi feito nessa altura. Foi obra pública muito grande, ao mesmo tempo. Mas no Museu da Arte Antiga, isto veio por causa do Perdigão, no Museu da Arte Antiga tem 2 escadários, e depois fizemos um andar intermediário, sobretudo para o mobiliário, com a parte japonesa, mas na inauguração também estava naturalmente o Dr. José de Perdigão,
E na Gulbenkian, como sabe, tem uma escada que quando se entra que leva lá para cima para os gabinetes. E o doutor Perdigão é que me dizia: "Ó Canavarro, você fez duas escadas fantásticas, iguais à minha, mas eu só fiz uma." Eu só tenho uma, você fez aqui duas. Não se preocupe, é a Europa. Mas, bom, isto era para dizer, no fundo, um bocadinho o que é este país. Sim. O que é este país, por ter concorrido depois aqui, não foi, depois não houve outro incidente no meio. Não me chegou a dizer o que é que teria feito aqui que mudaria a face de Santarém. A face da terra. Não, mas só para dizer o que é este país, depois quando aquilo terminou, as pessoas todas que eu podia requisitar foram para os seus locais, diretores de museus, outros foram para áreas culturais, e normalmente há só comissário, um lugar também, ou de cultural, ou de embaixador no Unesco, esses lugares. E quem me dizia isto eram os nossos conselheiros em Estrasburgo, quando eu já estava no Parlamento Europeu, que às vezes eles também andavam por lá, e às vezes almoçava com algum deles, e eles diziam-me sempre: "Oh Pedro, você deve ser o único comissário-geral", foram 20 exposições, que teve a gratificação mais extraordinária que nós alguma vez vimos. Qual foi a gratificação? Fui ter com o secretário-geral, na altura, e disse-lhe: "Olha, está tudo, estão lá as chaves, as peças estão todas distribuídas para os países todos, nada se partiu, nada se perdeu." E depois fiquei assim a olhar para ele como quem diz: "E agora? O que é que eu faço?" E ele olhou para mim e disse: "Ó Canavarro, correu tudo muito bem, parabéns. E agora você, olha, vá para casa, você já é muito conhecido e dê lugar aos mais novos." Tinha eu 47 anos. Fui o presente que o governo me deu por ter feito a maior exposição de arte que se fez em Portugal. Mas Santarém, olha, havia a área de jardins, por eu gostar muito de jardins. Havia a refazer, porque estavam muito maltratados na altura. Embora hoje nós não temos nenhum jardim em Santarém. Tem este meu, é o único jardim que é em Santarém. O resto há espaços relevados, mais nada. Com algumas flores salpicadas aqui e acolá, mas não há nenhum jardim. Castelo Branco, por exemplo, tem aqueles jardins históricos deles. Esse é um jardim histórico aí, há outros, e o Norte tem jardins. Mas em Santarém o único jardim que é este, realmente, como jardim. E depois gostava de... Deixa eu ver se eu me lembro bem o que é que na altura Santarém era a requalificação, naturalmente, do centro histórico. Era procurar a vitalização do centro histórico, que nós tínhamos o projeto, já nem me lembro, são tantas as coisas. E o doutor até fez parte foi fundador da Associação de Estudo e Defesa do Património. E fui presidente durante não sei quantos anos, também 4 ou 5 presidentes, corríamos as igrejas. E na altura a associação de antes colaborava muito, até mesmo com a Câmara, era muito interventiva. A Câmara, esse plano de salvaguarda teve muito. Não tínhamos poder decisivo, mas todas as recuperações que se faziam na Câmara passavam por nós para dar o nosso parecer. Exatamente. Era uma evolução inacreditável. E a partir daqui de Santarém é que nasceu o ano de defesa do património, foi em 2001, que eu e o Rui Rasquilho corremos o país de norte a sul, e foi, mas o que se fez nessa altura, nesses anos 70, íamos de igreja em igreja, havia pessoas que nos esperavam às portas de diversas igrejas onde estava sempre um professor qualificado e onde havia música adequada, ou ao gótico, ou à renascença, ou ao barroco. Acabava-se nas escadarias do seminário. Bom, criou-se o prémio Santarém, a cidade a defender, felizmente tudo isso. Ainda há 2 ou 3 para aí espalhados. Há um à porta de São Francisco, há aqui um na casa, naquela vivenda aqui na Avenida dos Portas Sol, já lá está um, que foi feito de uma gravura antiga, que eu pedi a um amigo meu mexicano que fizesse, e tinha Santarém, uma cidade a defender com a data. E algumas delas, como aqui havia na casa de Alcácer, foi roubada, e outras foram roubadas. Agora, há na porta do seminário, também, ainda. Foi a primeira de todas, que o seminário teve uma recuperação nessa altura.
mas era sobretudo a recuperação do património, mas era a recuperação do património não numa perspectiva de criar um museu que continua a não existir, mas era na perspectiva de, através dos monumentos, criar nesses monumentos, como por exemplo o gótico, como por exemplo depois não, até São João de Alporão primeiro, ainda não românico, ou gótico, chamemos assim, depois com o gótico e depois com o maneirista e o barroco, e então fazíamos nesses locais, nos espaços adequados, mini museus da evolução integrada desses monumentos no percurso da cidade. Portanto, uma pessoa ao visitar a cidade podia a visitar cronologicamente em função do seu desenvolvimento através dos próprios monumentos que existiam. E isso era muito interessante. Eu até defendi, agora que engraçado, até defendi, apresentei isso no Museu de Etnologia em Lisboa, num congresso, esse trabalho. Esse trabalho depois acho que foi publicado pelo menos parte no Correio dos Embateiros, se não me engano. Bom, mas era muito essa recuperação, não, e era nessa recuperação dar o valor de cidadania às pessoas, quer dizer, pô-las a votar no projeto, pô-las. Olha, era aquilo que eu propus individualmente, quando Santarém se candidatou a Património Mundial e perdemos. Eu nunca fiz parte dessa comissão, nunca me convidaram, mas tudo bem, eu estava também no Parlamento Europeu, também não poderia, mas tive o cuidado de, uma vez que vinha de Bruxelas, convidar o vereador, que era o Virgola, na altura, para um jantar em Lisboa, num hotel, e dizer-lhe, olha, eu acho que está tudo a correr mal, não vamos a lado nenhum da forma como se está a fazer, porque Santarém não tem nada de tão extraordinário que seja único para ser considerado património mundial. E, portanto, nós, perante a Unesco, que está permanentemente com pedidos de classificação e a estar farta de classificar tudo património mundial, devíamos fazer o inverso, era fazer qualquer coisa de original, já que a cidade não permite. E então, porque isso tinha sido exatamente uma experiência que eu também tinha tido antes de vir a candidatura a Santarém, eu digo já, que era fazermos levantamentos bairro a bairro, junto aos cidadãos de cada bairro, perguntando o que para eles no seu bairro era defensável, ou devia ser defensável. Porque para uns pode ser uma igreja, para outros pode ser um fontenário, para outros pode ser a limpeza da rua ou a casa caiada, ou pode ser a árvore debaixo da qual dei o primeiro beijo. É muito mais importante que a catedral gótica se eu beijei a minha namorada debaixo daquela árvore. Aquela árvore para mim tem um significado. Para ele aquilo é o património. Aquilo é o património melhor do mundo. E é verdade. Património é uma coisa vivida. É uma coisa vivida. Portanto, era exatamente isso. E se vocês fizerem Santarém à base dos bairros, não só criticava-se muito a população não ter participado, que era verdade, até não houve carros na cidade. Quando veio com o representante da Unesco. Eu sei, estava cá nessa altura. E assim havia uma hipótese de uma classificação de grande originalidade, que era a cidadania a defender aquilo que para ela era o valor histórico ou patrimonial no seu bairro. Bom, eu expliquei tudo isso, eu digo, olha, é para dizer isso ao Presidente, eu não tenho nada a ver com o assunto, digo ao Presidente e se quiser, mas pronto. Mas depois há duas... mas primeiro eu já tinha feito essa experiência aqui na Avenida das Portas Sol, até o Terreirinho das Flores, que era subir a todos os andares das casas que eu tinha, todas habitadas na altura, com a pergunta, que se tem alguma coisa a defender aqui, é o quê? O Rosa Damasceno, é o cabeceiro, e até o cabeceiro. É o cabeceiro, é as olaias. Bom, sabe quem ganhou? As olaias. Era o que todos menos queriam que fosse destruído. E essa tinha sido das primeiras experiências que eu tinha feito praticamente sozinho, ao princípio, para perceber isso. E depois aconteceu esta história fantástica, quando isto começou a correr muito mal. Mais do que o cabaceiro e as portas de sol. Isso é que é curioso, não é? Pois, era as olaias, exatamente. Ou que o Rosa Damasceno, ou São João de Alporão, pois a fronteira era São João de Alporão e o cabaceiro.
até entrar na cidade, não é? Se eu vou à cidade é para lá do Terreirinho das Flores, claro. E então começou a correr mal. E então a Câmara convidou a arquiteta paisagista Cristina Castelo Branco, Eu lembro, sim. para vir ajudar, para integrar-se então a paisagem. E a Cristina disse na altura, não sei se era o Presidente, quem é que lá estava na Câmara, e disse: olha, está bem, vou pensar nisso, mas gostava de primeiro falar com o Pedro Canavarro. E esta está proibida. Com ele está proibida de falar. No dia seguinte de manhã ele estava-me a telefonar: sabe que eu estou proibida de falar consigo? Eu não a conhecia de parte nenhuma. Sabe que eu estou proibida de falar com ela? Não sabia que era tão importante a esse ponto. Claro, convidou-me logo para almoçar no dia seguinte. Ficámos amigos até hoje. Olha, até ficar ontem com o Zé Miguel Júdice. Estiveram cá, quando sábado, agora sábado de manhã. E bom, e foi muito engraçado. Agora, ainda mais incrível, a entrega da candidatura depois é feita em setembro. Eu nunca tive ligado, como é evidente, nem queria. E se quisesse era só para dizer que estava tudo mal. Portanto, só havia a investigação histórica do Jorge Custódio, que dava aquele livro. Mas pronto, isso é outra conversa. E nessa altura, estamos em setembro, vai o Presidente da Câmara com a comitiva, não sei já quem era, a Paris para entregar na Unesco a candidatura, e telefona-me da Câmara a dizer: Sr. Doutor, tem aqui um bilhete de avião para Paris para vir cá levantar. E eu: um bilhete de avião para Paris? Então o Sr. Doutor também vai com a Câmara para apresentar a candidatura. E eu que não faço parte da candidatura, eu que sou o contrário, e agora convidam-me para eu ir. Desculpe. Graças a Deus já conheço Paris muito bem e não preciso ir a Paris e diga: não vai fazer uma desfeita, não vou, dê lá o dinheiro, o bilhete a quem quiser, mas eu não vou. Não fui, claro. É uma coisa extraordinária, quer dizer, como se casam estas coisas, como é preciso ser-se muito livre. Não é preciso ser-se muito livre. E não se. No fundo, porque o ser-se livre é ser-se íntegro.